Você já parou para pensar por que a Bíblia fala tanto sobre a morte de Adão, mas permanece totalmente em silêncio quando o assunto é Eva? Parece só um detalhe, mas esse silêncio pode esconder verdades profundas sobre o pecado original, a redenção prometida e até mesmo a genealogia da esperança. O que parecia ser uma simples curiosidade se transforma numa investigação teológica que atravessa séculos, revelando o papel profético da mulher desde Gênesis até o Messias. Enquanto muitos pensam que tudo está claramente escrito, a ausência de informações sobre a morte de Eva nos convida a fazer algo raro: ler não apenas o que está dito, mas o que foi deixado de fora. Por que Deus permitiu esse mistério? E o que isso nos revela sobre nossa própria caminhada de fé? O que parecia apenas um dilema cronológico entre Adão e Eva pode ser a chave para entender promessas divinas muito maiores. Neste vídeo, você vai descobrir conexões escondidas nas Escrituras, explorar tradições antigas e mergulhar em textos que a maioria nunca ouviu falar. Prepare-se. Essa jornada não vai apenas responder quem morreu primeiro. Ela vai transformar sua forma de enxergar a queda, o Messias e a esperança viva que ecoa desde o Éden até hoje. Tudo começou de forma sublime. Deus moldou Adão do pó da terra, soprou-lhe o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Isso está lá em Gênesis 2:7 e não é só poesia, é identidade. Adão foi o primeiro ser humano a carregar o DNA direto do Criador, feito à sua imagem. Mas Deus sabia que ele precisava de mais do que um jardim e tarefas. Ele precisava de alguém que fosse parte dele, igual, mas diferente. Então veio Eva. E veja que interessante, ela não foi feita do barro, como Adão, mas da costela dele. Um gesto cheio de simbolismo, companheirismo, intimidade, unidade. Não acima nem abaixo, mas ao lado. Quando Adão a vê, exclama algo como: "Essa sim é osso dos meus ossos", Gênesis 2:23. Ali começa não só o matrimônio, mas o primeiro vislumbre de um plano maior. Dois se tornam um para refletir a imagem de Deus. Eles foram colocados no Jardim do Éden, um paraíso real e simbólico ao mesmo tempo. Lá não havia morte, pecado ou dor, apenas comunhão com Deus. Adão e Eva viviam em equilíbrio com a criação, livres, mas com um limite claro: o fruto proibido. Parece pequeno, mas é aí que tudo começa a mudar. E quando se fala de mudança no Éden, você já pode imaginar, algo grande está prestes a ruir. Eva caminhava entre as árvores quando a serpente astuta sussurrou dúvidas sobre Deus. Questionando a ordem divina, ela cedeu à tentação e comeu do fruto proibido. Adão, em seguida, também comeu, e o que era pureza virou desobediência. Foi aí que o pecado original entrou no mundo, mudando tudo. O que parecia apenas uma escolha pessoal afetou toda a humanidade. Adão e Eva perceberam que estavam nus, e a vergonha os envolveu. O Éden já não era mais um lar de paz, mas um cenário de dor e distanciamento. O livre-arbítrio havia sido usado contra o próprio Criador. Essa queda não foi apenas física, mas espiritual e relacional. O relacionamento entre Deus e o homem foi ferido, e a morte passou a fazer parte da história. É aqui que a redenção começa a se tornar necessária. Afinal, onde o pecado abundou, a esperança já começa a dar sinais. O Éden, antes cheio de vida e comunhão, se tornou palco de julgamento. Deus, com firmeza e dor, anunciou as consequências da queda. Para Eva, dores no parto e conflitos na relação com o homem. Para Adão, o suor do rosto seria seu novo companheiro. A terra, antes abençoada, agora produziria espinhos e cardos. A morte física entrou em cena e a separação espiritual foi decretada. Deus não os destruiu, mas também não ignorou a rebelião. Cada sentença carregava justiça e, curiosamente, um fio de esperança. A serpente foi amaldiçoada com palavras que soavam como derrota futura.
Gênesis 3,15 profetiza um embate entre a simiente da mulher e o maligno. A queda não foi o fim da história, apenas o início de uma longa jornada. A redenção já começava a se desenhar, mesmo no meio do juízo. Mesmo em meio ao caos da queda, Deus faz uma promessa surpreendente. Ele declara que da simiente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia messiânica registrada nas Escrituras. Uma semente de esperança plantada no solo da dor. Eva, mesmo sendo a primeira a cair, também seria o canal da redenção. A partir dela, viria a linhagem que culminaria no Messias. O inimigo teria poder por um tempo, mas seu destino estava selado. A batalha espiritual já tinha uma vitória anunciada. Essa profecia ecoaria por toda a Bíblia, gerando expectativa em cada geração. Era como um farol apontando para o Redentor prometido. Adão e Eva saíram do Éden, mas não sem uma promessa divina. Deus não abandonou seu plano, apenas começou a revelá-lo. Segundo Gênesis 5:5, Adão viveu 930 anos antes de morrer. Um número que impressiona, especialmente nos padrões atuais. Sua longevidade marcou gerações inteiras, sendo o primeiro nome em toda a genealogia humana. Sua morte foi registrada com clareza, um marco da nova realidade após o pecado. Adão presenciou o crescimento de sua descendência, carregando o peso da queda. Ver filhos e netos vivendo num mundo que já não era o Éden deve ter sido doloroso. Mesmo assim, ele seguiu, como quem espera por algo além. A esperança de redenção estava presente, mesmo que em forma de semente. A Bíblia não detalha seus últimos dias, mas o fim de Adão não foi esquecido. Ele foi o primeiro a nascer pela mão de Deus e o primeiro a morrer por causa do pecado. Sua morte sela a consequência da desobediência e dá início à mortalidade humana. Mas também prepara o caminho para a promessa da vida eterna. Enquanto a Bíblia descreve claramente a morte de Adão, sobre Eva reina um completo silêncio. Não há versículo que diga sua idade, nem como ou quando morreu. Isso tem intrigado estudiosos, teólogos e curiosos por gerações. Afinal, por que uma figura tão central desaparece das Escrituras sem explicação? Eva foi a primeira mulher, a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Mas seu fim terreno é um enigma guardado no pano de fundo bíblico. Essa ausência não parece acidental, mas carregada de significado. É como se o silêncio sobre sua morte dissesse algo tão forte quanto uma narrativa explícita. Talvez o propósito não fosse encerrar a história de Eva, mas deixá-la aberta. Um símbolo de esperança, de continuidade, de uma linhagem viva. Enquanto Adão tem um fim anunciado, Eva permanece como uma ponte profética. Uma ausência que fala, convida à reflexão e alimenta o mistério da redenção. Embora a Bíblia permaneça em silêncio, alguns textos apócrifos ousam preencher a lacuna. O livro dos Jubileus, por exemplo, afirma que Eva morreu 6 anos após Adão. Ele a apresenta como alguém que viveu uma longa vida ao lado de seus filhos. Mas é importante lembrar, esse texto não é considerado canônico. Mesmo assim, essas fontes refletem a curiosidade e reverência que Eva inspirou ao longo dos séculos. As tradições antigas buscavam dar voz ao que a Escritura silenciou. Elas tentavam responder à pergunta que nunca deixou de ecoar: como terminou a vida da mulher que viu o Éden? Ainda que com especulação, apontam uma figura respeitada e duradoura. Esses escritos paralelos não substituem a Bíblia, mas provocam reflexão. Será que Eva viveu mais para ver o impacto de sua escolha? Ou foi poupada de testemunhar a multiplicação da dor no mundo? Fato é que sua ausência textual continua a instigar corações e estudiosos até hoje. O silêncio bíblico sobre a morte de Eva pode estar ligado à cultura da época. As genealogias antigas priorizavam os homens, deixando as mulheres quase sempre em segundo plano. Isso
refletia uma estrutura social patriarcal bastante consolidada. Assim, a ausência de Eva pode não ter sido vista como estranha naquele contexto, mas há quem enxergue uma razão teológica mais profunda nesse silêncio. Eva, como símbolo da queda, também carrega em si a semente da redenção. Ao não mencionar sua morte, talvez a Bíblia esteja destacando sua relevância além do fim físico. Ela se torna um eco eterno da promessa feita por Deus. Há ainda quem veja um certo grau de honra nisso tudo. Eva foi a primeira a errar, sim, mas também a primeira a ouvir uma profecia de vitória. O silêncio pode ser um gesto sutil de respeito e mistério. Afinal, nem tudo o que é poderoso precisa ser dito. Às vezes, é o que não está lá que mais nos marca. Para entender o silêncio sobre Eva, é útil olhar para os povos vizinhos de Israel. Na cultura suméria e mesopotâmica, os registros enfatizavam líderes e figuras masculinas. As mulheres, mesmo quando importantes, raramente tinham detalhes de morte documentados. Isso influenciou também o modo como os hebreus narravam suas histórias. Essas culturas priorizavam os feitos públicos e políticos dos homens. Já as mulheres apareciam mais como símbolos, mães ou esposas de grandes personagens. Assim, o foco nos homens nas genealogias e narrativas não foi uma exceção bíblica. Era, de certa forma, o padrão da época em que os textos foram compostos. Isso não diminui o valor de Eva. Pelo contrário, em meio a tantas limitações culturais, ela permanece como figura-chave em Gênesis. Seu nome atravessou milênios, mesmo com pouquíssimos detalhes finais. Isso mostra que, mesmo sem despedida escrita, seu legado sobrevive com força simbólica e espiritual. Mesmo após a queda, Adão chama sua esposa de Eva, que significa mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Isso não é só um nome bonito, é uma declaração de fé. No meio do juízo, ele enxerga nela a fonte de uma nova esperança. Eva se torna símbolo de continuidade e redenção futura. Através de sua descendência, viria a simiente prometida, o Messias. O próprio Jesus, ao nascer de uma mulher, cumpre essa linha profética. Eva, que ouviu a primeira maldição, também ouviu a primeira promessa. Sua história não termina na queda. Ela aponta para a cruz. Assim, o silêncio sobre sua morte se transforma num lembrete de vida. Eva permanece como um ícone da promessa que Deus fez à humanidade. Ela não é apenas lembrada pelo erro, mas pela semente de redenção que carregou. E isso ecoa até hoje em cada um que escolhe a esperança. E agora que você conhece esse mistério, o que isso muda na sua forma de ler a Bíblia? Já pensou que até o silêncio de Deus pode estar carregado de propósito? A ausência de detalhes sobre a morte de Eva talvez não seja uma omissão, mas uma convocação à busca. Buscar nas entrelinhas, nos símbolos, na esperança que atravessa gerações. Adão morreu. Está lá, escrito. Eva permanece como um mistério. E talvez seja assim porque o papel dela vai além do fim. Ela representa a semente, a promessa, a continuidade. Sua ausência textual é uma presença espiritual. Ela aponta para algo maior, algo eterno. Se esse conteúdo fez você enxergar a Bíblia com novos olhos, aproveite para mergulhar ainda mais nesse universo. Comente aqui o que mais te tocou. Compartilhe esse vídeo com alguém e continue essa jornada conosco. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha descobrir o que mais está escondido ou silenciosamente revelado nas páginas sagradas.